crescer no YouTube precisa de sorte ou existe um método por trás disso? Hoje a gente vai desvendar essa questão analisando um experimento bem interessante que durou só 2 meses. Pois é, essa era a crença de uma criadora de conteúdo, a Ana, depois que o primeiro canal dela patinou por anos. E vamos combinar, é um sentimento que muita gente que está começando compartilha, né? Achar que ou se tem o dom ou precisa de um golpe de sorte. Então, para a gente entender a grande virada de chave que aconteceu, primeiro a gente precisa olhar o cenário inicial. E olha, era um cenário de batalha, viu? 4 anos de muito esforço e quase nada de resultado para mostrar. E aqui tá o resumo da ópera. De um lado, o canal antigo, sabe, meio perdido, falando de tudo um pouco, vlogs, faculdade, sem uma direção clara. Do outro, um canal novinho em folha, com um foco super específico em marketing digital e uma disciplina de postar 5 vezes por semana. A diferença na abordagem é gritante. E qual era o grande desafio? A tal da monetização. Para chegar lá, não é tão simples. É preciso atingir 2 metas bem específicas dentro de um único ano. As regras são 1.000 inscritos e, pasmem, 4.000 horas de exibição pública. Tudo isso acumulado nos últimos 12 meses. Para ter uma ideia da dificuldade, o primeiro canal em 4 anos inteiros nunca chegou nem perto disso. Aí que vem o ponto de virada. Frustrada com essa ideia de depender da sorte, a Ana decidiu lançar um canal novo, super focado, para testar uma teoria. A teoria de que estratégia e consistência poderiam sim vencer o acaso. E a pergunta de $1 milhão era essa, né? O que acontece quando se troca a esperança por uma hipótese bem definida? Essa nova estratégia, com uma rotina bem mais puxada, deu mesmo resultado? E os resultados começaram a aparecer bem rápido. Já no primeiríssimo mês, o canal novo bateu 150 horas de exibição. E não foi só isso. Conquistou 119 inscritos. Isso saindo do zero absoluto. Aí a coisa começou a engrenar de verdade. No final do segundo mês, o total de horas de exibição deu um salto para 554. E o número de inscritos mais do que triplicou, chegando a 384 em apenas 2 meses. E esse gráfico aqui ilustra isso perfeitamente. O crescimento não foi só constante, sabe? Ele foi acelerando. O segundo mês foi muito, mas muito mais forte que o primeiro. Isso é o que chamam de momentum. Bom, mas esses números não caíram do céu, né? Eles foram o resultado direto de uma estratégia de conteúdo muito clara. E o mais importante, uma estratégia que dá para entender e até replicar. E a estratégia toda se baseava em 3 pilares bem simples. Primeiro, compartilhar a experiência real dela de 7 anos trabalhando com marketing. Segundo, mostrar resultados, sabe? Provar na prática o que funcionava e o que não funcionava. E terceiro, que talvez seja o pulo do gato, criar conteúdo com base no que as pessoas já estavam procurando, em vez de ficar só no achismo. E foi aí que veio a grande sacada. Todo esse experimento levou a uma conclusão muito poderosa, que meio que vira de cabeça para baixo a nossa ideia sobre o que é ter sucesso online. Ficou muito claro que por trás de quase todo vídeo que viraliza tem uma estratégia muito bem pensada. Não é o raio que cai do céu, é método, seja no tema escolhido, no título, na edição ou no roteiro. A lição final é exatamente essa. O sucesso não é uma coisa que a gente fica sentado esperando acontecer. É algo que se constrói dia após dia com esforço consistente e, claro, com um bom plano. Tá, mas e aí? O que isso tudo significa na prática para quem está batalhando para construir algo na internet? Bom, significa que existe um mapa, existe um plano claro que pode ser seguido. E os pontos principais desse plano são estes. Primeiro, consistência é a chave. Postar com frequência cria ritmo. Segundo, foco num nicho. Falar para todo mundo geralmente acaba não conectando com ninguém. Outra coisa, feito é melhor que perfeito. É melhor começar com um bom plano agora do que esperar um plano perfeito que nunca sai do papel. E claro, analisar o que não funciona e corrigir a rota. Por último, entender que o objetivo é crescer de forma sustentável. É uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Isso muda completamente a forma de encarar o processo criativo, né? O foco deixa de ser será que um dia vou ter sorte e passa a ser qual sistema eu vou construir. Porque se o sucesso não é uma loteria e sim um sistema, a pergunta que fica é: o que será construído a partir de agora?